Oi, tudo bem? Aqui é Juliano Filho mais uma vez para postar outro áudiozinho no nosso canal. Eu queria comunicar a vocês que eu bloqueei um vídeo no canal que eu tinha postado, uma música sobre o orixá Oxum. A qualidade, eu achei, não achei que a qualidade não tinha ficado boa. Principalmente coisas que são usadas violão e tal, devia ter a qualidade um pouquinho melhor. Eu vou ver se eu posto ele de novo durante a semana, mas eu queria avisar que se vocês tentarem acessar não vão conseguir, estar bloqueado. É provável que eu exclua de vez e poste o próximo. Hoje eu queria falar um pouquinho nesse áudio sobre um assunto que o Saulo Galindo me pediu para falar. Um abraço para o Saulo. Ele está sempre aí, é o motivo pelo qual eu ainda estou com esse canal aberto, que quando a gente desanima, a gente olha para algumas pessoas que interagem, e essa interação é muito importante também. Você percebe que o seu trabalho não tem sido em vão, né? Mas existem pessoas que se relacionam com aquilo que você está comunicando e um ajuda o outro. Ele pediu para me falar sobre o entrelaçamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa é a minha visão em relação ao entrelaçamento. A ciência tem uma base muito poderosa que relaciona esse entrelaçamento à espiritualidade. Essas coisas vêm sendo comprovadas cientificamente. Eu só quero lembrar que não é só porque a ciência atesta um fato, ou só porque ela comprova um fato, comprova que ele existe, que ela passou a entender o seu princípio e a ser base do mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Se a ciência atesta um fato, significa que ela simplesmente reconheceu que isso existe, mas em essência ela ainda não compreende a coisa. Em essência, nada é compreendido. Uma coisa interessante que eu percebi em algum tempo que eu tive no espiritismo, estudando com eles, a filosofia, a visão de mundo e tudo mais, é que eles sempre falam que milagres não existem, tudo pode ser explicado, etc e tal. Então o que acontece? Você percebe que mesmo no espiritismo, quando Kardec pesquisava, e fazia todo aquele aglomerado de pesquisa que levou aos livros que ele compôs, e com base em questionamentos e perguntas para os próprios espíritos, e que segundo eles eram consultados também espíritos de extrema hierarquia, e eram feitas pesquisas e perguntas em diferentes cantos do mundo para saber exatamente qual é a resposta interessante e o que elas têm em comum em relação ao assunto que está sendo estudado. Então eram várias consciências extrafísicas. E você percebe que quando, segundo a pesquisa de Kardec, era questionado se ao homem estava predestinado, ele teria a oportunidade de conhecer o princípio de todas as coisas, esses espíritos respondiam: não, só Deus conhece todas as coisas. Nós temos a nossa existência a partir de um momento no tempo, na eternidade, mas só Deus é eterno. Então, ainda que a consciência seja imortal, a consciência minha e a dos demais seres vivos do planeta, nós não somos eternos. Nós até poderíamos, em tese, nós podemos ser imortais do ponto em que nós fomos criados para frente. Porém, nós nunca fomos eternos. O que acontece? E segundo todos os espíritos que foram consultados, todos eles têm um período em que foram criados, em que passaram a existir e não são eternos. Então, você não tem uma resposta absoluta em relação à questão que Kardec expôs. E quando era perguntado se eles conheciam Deus, todos eles falavam que não. Todos esses espíritos que foram consultados, ainda que fosse a mais extrema hierarquia, eles falavam que não. Só outros seres e esses outros seres também não eram conhecidos. E tem uma jornada aí para você galgar até chegar a seres que são muito mais ascensionados. Então, beleza. O que acontece? O que é milagre? Milagre é o que não pode ser explicado. Então, milagre existe, porque não pode ser explicada a questão. Entende? Ela ficou no vazio. Então, quando alguém fala que milagre não existe, na verdade, a própria base do espiritismo contesta isso. Porque não pode ser explicado. O princípio das coisas que Kardec perguntou não tem uma explicação. Ser nenhum que ele conheceu pode explicar, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Então, realmente, isso passa a existir. Dentro do contexto da ciência, ela também vai atestar o fato, mas ela não vai conhecer as pormenores. Como aquilo se deu? Como aquilo se deu a mundo subatômico?
como aquilo se deu no mundo da teoria das cordas, e na profundidade que vai além disso, como isso se dá, entende? Então, na verdade, aquele conceito de que por percepção, por sensibilidade, você sente, e isso levou o nome de espiritualidade, de certa forma, isso aí ainda tem um pouquinho mais de razão. Se eu falo que milagre não existe, apesar de eu ser muito preso a conceitos científicos, mas se eu falo que milagre não existe, eu entendo que eu estou errado, eu estou equivocado, porque na verdade nada pode ser explicado. E segundo aos dicionários, o que não pode ser explicado mais se parece com o milagre do que como ciência. E sobre o que o Saulo tinha pedido para me falar, bem, é a respeito do entrelaçamento. O entrelaçamento quântico, eu vou falar sobre isso, o entrelaçamento quântico, então, e a espiritualidade. Tentar juntar os dois para poder dar uma explicação. Porque como somos espiritualistas, e falamos muito sobre metafísica, mecânica quântica. Minha voz está meio trêmula, eu estou com um pouco de frio aqui. Estou gravando num lugar mais longe de barulho, dentro do carro, só que está meio frio. Mas o que acontece? Vou tentar explicar de início de uma forma bastante simples. Apesar de que eu também não carrego todo aquele conhecimento, vai ser tudo relativamente simples. Mas de uma forma bastante comum, quando você olha para um casal, por exemplo, quando você imagina um casal durante o sexo, eles estão ali entrelaçando os corpos. Então você tem braços em volta do pescoço, braços em volta do pescoço do outro, e estão entrelaçados ali. Eles se envolvem durante esse momento, né, romântico, de entrega mútua e tudo mais. Então existe o entrelaçamento físico. Os corpos se envolvem, os braços se entrelaçam. Então isso é um entrelaçamento. Durante o sono, os braços já não os envolvem mais. Às vezes cada um está virado para um lado da cama, mas eles estão debaixo de um mesmo cobertor. Né? Muitas vezes estão debaixo desse mesmo cobertor. E agora o que entrelaçam os dois é a radiação corpórea do calor que cada um deles emite. Então agora existe uma irradiação que está irradiando de ambos os corpos e entrelaçam-se. Elas se entrelaçam entre si e faz com que agora eles compartilhem o calor. De certa forma, estão entrelaçados através dessa irradiação. O calor é uma irradiação. Então esse é um outro nível de entrelaçamento. Existem entrelaçamentos, mas existem níveis de entrelaçamento. São diversos níveis de entrelaçamento. Então, a partir do momento que eles estão abraçados, existe o entrelaçamento mais físico. Quando estão separados, existe aquele entrelaçamento da irradiação do calor que sai dos corpos de ambos. A visão e a audição também é uma forma de conexão entre eles, porque um pode estar na sala e o outro na cozinha e eles se comunicam pela voz. Isso é um tipo de entrelaçamento, isso é um tipo de conexão. Você consegue fazer com que o som da sua voz adentre nas cavidades auditivas do outro. Então isso está em contato. De certa forma, isso é um entrelaçamento. E quando o outro está no campo de visão, eles estão também em contato, estão em conexão através da visão. Entrelaçamento é isso. Bom, entrelaçamento tem a sua base no princípio da teoria quântica, onde Einstein também vivenciou muito isso, onde eles perceberam que uma partícula podia estar entrelaçada com a outra, um elétron, por exemplo, um fóton. Isso matematicamente pode ser comprovado. Einstein equacionou isso, os físicos na época equacionaram isso e viram que era possível. Então uma partícula estava entrelaçada com a outra, e independente de onde a outra estivesse, ela ia corresponder a esse entrelaçamento. Então esse entrelaçamento que os físicos falavam ainda é um entrelaçamento mais sutil ainda, diferente do entrelaçamento entre os corpos, né, embaixo de uma coberta onde o casal se abraça, o entrelaçamento da irradiação corpórea. Mas eles perceberam que isso existia. Depois que Einstein morre, tentando provar que isso não acontecia, devia ter uma explicação mais comum, mais física, né, muito mais palpável. Certas coisas até têm uma explicação, mas não é tão física assim, né? Não está tão dentro do toque das mãos humanas. Mas o que acontece? Einstein morre e depois de algum tempo eles começam a fazer experiências com fótons de luz e tudo mais e percebem que o entrelaçamento existe. É realmente como Einstein falava, é um efeito fantasma, né? Que é algo desconhecido, mas ocorre.
E comprovaram que isso existe. Se a outra partícula estiver lá na Lua e você mudar o estado quântico da partícula que ficou na Terra, a que está na Lua se modifica também, porque existe uma conexão entre elas. Há como provar isso, mas não se conhece a essência, a particularidade da coisa, o porquê de isso se dá. E o que que acontece? E se um dia souber por que isso se dá, mesmo assim ainda não se vai conhecer o princípio da coisa. E é aquilo que eu falo que tende para o extremo microscópico da coisa, sabe? A essência do negócio, que é aquilo lá que os antigos falavam, que Hermes chegou a dizer que a coisa toda é mental. Então, isso é o entrelaçamento da forma com que conhecemos. E a visão é uma forma de entrelaçamento também mais física um pouquinho. Beleza, tudo que existe no universo está entrelaçado. Tudo. Por quê? Porque existe um momento no universo, segundo a ciência, que foi um momento de singularidade. Todas as coisas estavam unidas em um só ponto. Todas as coisas eram uma coisa só. E o que que acontece? E aí, de repente, veio a grande expansão. Todas as coisas podiam ser aquilo que, por exemplo, nós hoje chamamos de princípio das cordas. E, de repente, ocorre alguma reação naquele princípio das cordas, que isso aí talvez nós poderíamos chamar de energia de ponto zero, onde todas as energias estão em estado bem estagnado, né? Sem pulsações como as conhecemos hoje, e estão em ponto zero, e alguma reação faz com que desencadeiem todas essas coisas, e tudo passa a existir. Beleza. Se tudo estava num único ponto, compartilhando de uma singularidade, tudo era comum, tudo era a mesma coisa. Singularidade é mais ou menos isso. O universo em seu ponto inicial compartilhava de uma singularidade em relação à forma com que o conhecemos hoje. Então, ele estava compartilhando tudo entre si e ele estava entrelaçado entre si. Então, essa conexão existe a partir do momento que tudo estava junto. Como os cientistas entrelaçam duas partículas hoje, e percebe esse entrelaçamento, mas existem entrelaçamentos que nós não percebemos porque estão a níveis muito mais sutis, mas sempre existiram na história do universo. E é isso que ocorre. Isso faz com que qualquer coisa que exista hoje esteja entrelaçada com tudo que existe. Tudo, tudo, tudo. Entende? Porque tudo compartilhou do momento da singularidade. Então o que que acontece? Agora, vamos dar um outro exemplo, já que tudo então está conectado, está entrelaçado, e nós não conseguimos acessar o nível em que essas coisas estão entrelaçadas, entende? Qual é essa conexão? Porque se eu estico uma corda e amarro ela num tijolo, eu sei que a minha conexão com o tijolo é essa corda. E se eu puxar, independente da distância, ele vai se arrastar para o meu lado. Se eu estou numa emissora de rádio, e eu quero me comunicar com alguém através do rádio, eu sei que as frequências, as ondas eletromagnéticas desta rádio vai entrar em contato, e esse é o nosso nível de entrelaçamento. E existem ondas mais sutis ainda, que talvez a emissora de rádio não seria capaz de enviar ou captar. E por aí afora. Então, existem níveis de entrelaçamento que vão além disso. E muito além disso, além ao extremo. A espiritualidade é algo mais ou menos assim, eu quero dar esse exemplo. Imagina agora um paranormal, um sensitivo. Ele não sabe como, por quê, mas ele tem a capacidade de captar certas frequências no universo. De alguma forma ele sente essas frequências, ele percebe, ele consegue visualizar e etc e tal. E de repente, alguém chega para esse camarada e fala assim, ó, meu filho sumiu, já tem tanto tempo, né? A última vez ele estava mendigando pela rua, ele consome droga, ele pede esmola, ele bebe demais e não consegue conviver com ninguém e foi para a rua. E ele desapareceu. O que que acontece? Às vezes o paranormal pede uma foto dessa pessoa. E ele põe essa foto nas mãos e começa a sentir aonde pode estar essa pessoa. Através daquela foto ele pode rastrear alguém. Essa foto que um paranormal, um clarividente, um sensitivo põe nas mãos agora e tenta sentir aonde é que está então o filho dessa senhora que se envolveu com drogas e que sumiu, começou a mendigar, aonde está ele? Ele começa a sentir e de repente ele fala, esse é um exemplo fictício que eu estou dando, ocorrem muitas coisas parecidas com essa
Mas esse é um caso fictício que eu tô criando aqui. Ele fala, ó, eu estou sentindo, eu estou vendo ele está próximo de uma praia. Tem um viaduto ali próximo à estrada, tem um viaduto próximo e ele está ali mendigando perto de um comércio. Ele está sentado numa calçada. Seu filho está vivo, mas ele está nessa praia, está próximo dessa praia. Eu vejo um letreiro. E aí ele começa a se concentrar e de repente ou ele lê esse letreiro. Às vezes é o letreiro da padaria onde esse cara está sentado mendigando ou coisa assim. O que acontece? Às vezes a mãe fala, então pode ser a praia tal, que tem mais ou menos assim, nossa tia mora lá, talvez ela nem saiba que ele está tão perto, vamos procurar por lá. E vai e acha o cara e ele realmente estava mendigando naquele lugar ali. O que acontece com isso? Como eu falei para vocês, existem níveis de entrelaçamento. E esse rapaz, ele rastreou esse nível que estava fácil para ele rastrear, segundo o dom que ele possuía, a faculdade que ele possuía. Porque, assim como as coisas estão entrelaçadas desde o princípio de todas as coisas, quando surgiu a física, no momento da expansão, passou a existir tudo que nós conhecemos hoje. A física, tudo que é equacionável passou a existir. Saiu do plano mental, daquilo onde só a consciência cósmica, só o princípio das cordas atuam, e passou a existir. Desde ali, muita coisa está entrelaçada em diversos níveis. E existem coisas que são entrelaçadas hoje, podem ser entrelaçadas hoje. É o mesmo exemplo do experimento que foi feito pela física, entrelaçando as partículas, fótons de luz e percebendo que realmente elas ficam entrelaçadas independente da distância. Então, e o que acontece? E essa foto que a mãe deu para o paranormal, para o sensitivo pôr nas mãos e sentir, rastrear esse nível de entrelaçamento, esse nível de entrelaçamento foi feito no momento que a foto foi batida. Ali foi registrado a frequência dessa consciência, tanto a consciência em si propriamente dita, como tudo que compõe o corpo físico dele, que em certo nível também cada célula, cada reação atômica, cada molécula é um nível de consciência, um certo programa. Então essa foto registrou esse momento. Essa foto ela registrou um momento no tecido da realidade e entrelaçou isso. Parece ser uma coisa muito banal, mas esse camarada ficou entrelaçado com essa foto. E onde quer que ele esteja, se você conseguir rastrear esse nível de entrelaçamento, você, em tese, saberia onde ele está, rastrearia ele pela foto. E é isso que o sensitivo faz. É isso que o paranormal faz. E aí acaba chegando ao mendigo. Então, entrelaçamento é isso. Ele existe a vários níveis. Estamos entrelaçados desde que existiu o universo, desde que ele passou a existir, naquele momento de singularidade, onde tudo era uma coisa só. Então, isso aí está entrelaçado. Coisas são entrelaçadas hoje também, em níveis diferentes, em níveis mais próximos do físico, entende? O material que foi feito para produzir o filme daquela máquina, né, vamos imaginar que é uma Polaroid, para ficar mais fácil entender, uma máquina com aqueles filmes comuns, o material que foi feito para produzir o filme daquela máquina, aquilo tudo já estava entrelaçado com o rapaz. Tudo. Porque tudo está entrelaçado no universo. A máquina já estava entrelaçada com ele, o filme já estava entrelaçado com ele antes de bater a foto. Só que o ato de você bater a foto, você criou um entrelaçamento mais evidente, mais próximo da fisicalidade que nós conhecemos. Então fica mais fácil para rastrear através desta frequência, entende? Porque se tivéssemos uma capacidade extrema, se esse paranormal, se esse sensitivo tivesse uma capacidade extrema de realmente rastrear a partir de níveis muito mais sutis, ele saberia onde o rapaz está, entende? Independente de que exista uma consciência extrafísica que sopre no ouvido dele, ó, está em tal lugar, entende? Independente disso. Ele mesmo ia saber onde o rapaz está. Por quê? Porque em níveis muito sutis isso existe e tudo está entrelaçado. Então a câmera já estava entrelaçada com o rapaz antes de ser batida a foto. O filme já estava entrelaçado com o rapaz antes de bater a foto. A mãe já estava entrelaçada com o rapaz. O paranormal já está entrelaçado com o rapaz. Está tudo, tudo. Né? É a tal da não localidade. Mas o que ocorre então, é o que eu já expliquei, né? Que no momento que você bate a foto,
Você cria uma conexão mais próxima das faixas de frequência que nós estamos e que nós entendemos. Pelo menos que um paranormal, um sensitivo entenda. Então, é isso que ocorre. Entrelaçamento é isso. O entrelaçamento, ele envolve tudo no universo. Ele já existe ou ele pode ser criado a partir do momento em que você registra algo. Sabe, você pegou uma pedra e jogou, ela está entrelaçada já com você no nível mais próximo do que entendemos. Independente dela estar entrelaçada com você, antes que você fosse uma moneda e jogasse. Então isso é o que eu compreendo por entrelaçamento. Isso é o que eu percebo que tem feito sentido aí ao longo de tudo que a gente vem vivenciando em relação à física propriamente dita, em relação à espiritualidade. Então um abraço para o Saulo Galindo. Peço que ele continue interagindo, assim como outros que venham ouvir. Espero ter conseguido explicar, que ele possa compreender, que eu tenho dificuldade para explicar essas coisas também, mas é mais difícil tentar explicar sem alguém ter feito a pergunta do que com alguém fazendo a pergunta assim. Então, um abraço para todo mundo e namastê.